Vamos iniciar esse painel. Boa tarde a todos. Estamos aqui com vários especialistas que vão fazer a apresentação. Na ordem, o Dr. Júlio Neri, do IBRAM, o Natan de Bortoli, o Luiz Paniagua, Paulo Costa e o Sérgio Pinheiro de Freitas. Eu vou ser o moderador. Eu quero esclarecer que eu não sou um especialista em mudanças climáticas, portanto, eu não estou muito à vontade para opinar sobre os temas. Porém, eu sou um usuário do conhecimento desses especialistas porque eu trabalho em engenharia. Minha tarefa é aplicar na engenharia os conhecimentos que eles me ensinam do trabalho especializado de mudanças climáticas. E, ao iniciar esse painel, eu vou contar um pequeno caso aqui, que é uma espécie de provocação aos especialistas que vão falar. Porque uma das maiores dificuldades ao aplicar na engenharia o conhecimento especializado é dispor de critérios de projeto para a aplicação desses conhecimentos. E o assunto mudanças climáticas, para mim, é o que mais precisa de mudança em critérios de projeto atualmente. Não existe, os critérios que existem falham quando ocorre um evento extremo no clima. A gente fica sem saber. Na minha atividade no iCode, atualmente eu sou vice-presidente das Américas do iCode e tenho reuniões a cada 3 meses discutindo os diversos assuntos de engenharia de barragens no mundo. E as últimas reuniões, um assunto predominante foi um grande acidente que houve decorrente de uma atividade extrema no clima que levou à ruptura de 2 barragens na Líbia, decorrente de um ciclone que se iniciou na Grécia, passou para a Bulgária, foi para as costas do Mediterrâneo e na Líbia derrubou 2 barragens em cascata. Uma primeira rompeu e o fluxo devido à ruptura da primeira fez a segunda galgar e a quantidade de água que foi liberada para jusante, de milhões de metros cúbicos, algumas notícias falam em bilhões de metros cúbicos, causou uma ruptura catastrófica sem precedentes no mundo. Foram mais de 10 mil mortes e cerca de 40 mil desabrigados e várias cidades foram varridas no litoral do Mediterrâneo, jogando para dentro do mar. E o iCode está colaborando com o Banco Mundial e a Unesco, fazendo a investigação dessa ruptura. E dentro do iCode, uma discussão que eu enfatizei sempre foi onde estão os critérios de projeto para se evitar uma catástrofe como essa. Eu me lembro que uma barragem de rejeitos no Vietnã tinha o problema de critérios de projeto e talvez é uma das indicações. O Vietnã é um país extremamente vulnerável a esse tipo de evento, porque ele tem um terreno muito plano, a topografia muito plana. Os ciclones penetram em grandes distâncias para dentro do país e as barragens recebem precipitações muito intensas. Para vocês terem uma ideia, o critério de projeto adota 2.000 milímetros para cada 24 horas. Eu não conheço nenhum lugar que tenha precipitações dessa grandeza. E o critério de projeto lá é criar um volume de espera grande o suficiente para acomodar isso, porque não há dinheiro que pague vertedouro para verter essa vazão toda, tá certo? Então, isso que eu estou falando aqui é mais para provocar a discussão dos especialistas, porque mudanças climáticas são pouco previsíveis e não são homogeneamente distribuídas no planeta. Cada lugar do planeta tem a sua característica e a repercussão dentro do continente onde ela ocorre é também variável em função de topografia e série de outras coisas. Então, eu fiz essa introdução para declarar a minha ignorância em termos de critério de projeto para barragens, no caso eu sou especialista em barragens, no caso de barragens perante mudanças climáticas dessa ordem de grandeza. Bom, eu não vou gastar o tempo aqui, vou passar então
para o primeiro apresentador, que é o Júlio, que é um grande apresentador, muito experiente, e já tivemos a oportunidade de apreciar a atuação dele aqui hoje. O Júlio, por favor. Obrigado, Joaquim, né? E eu queria colocar aqui um pouco do papel do IBRAM, né? Eu vou deixar as apresentações mais para os demais especialistas, mas eu queria aqui colocar o papel do IBRAM nesse processo, que é essa divulgação, né, das melhores práticas, trazer as melhores técnicas, ajudar a agência na regulamentação, né, com nossos comentários aí, todas as vezes que o Paniagua abre um processo de consulta, isso a gente reconhece que a agência tem ouvido o setor, né, a agência, quando vai fazer alguma coisa, ela ouve o setor, evita, com isso, legislações que são de muito difícil aplicação, como é o caso da 23291 aqui em Minas Gerais, que deu 3 anos para descaracterizar as barragens. Quem entendia um pouquinho de barragem, desde o início sabia que não era possível. Isso gerou um TAC que custou um bom dinheiro às mineradoras, né, e as possibilidades de fazer uma descaracterização segura, né, dentro de prazos determinados pela boa técnica. Mas eu queria colocar aqui e fazer um reconhecimento disso, e que eu falo sempre nas apresentações que a gente coloca, né, que é o papel da agência nessa evolução que a gente teve da regulamentação das barragens no Brasil, né? A gente, desde 2015, quando houve a ruptura em Mariana, da Samarco, a gente observou uma mudança grande na legislação. Eu tenho até um quadrinho lá que mostra isso, quantas legislações por ano saíram, e é bastante coisa, né? Mas vem num aperfeiçoamento constante, que resultou na resolução 95 da agência, onde ela... Nossa Senhora! Onde ela fez uma mudança, né, consolidando toda a legislação anterior, o que não é comum no Brasil, que aqui se deixa a legislação ser consolida, mas deixa a outra também válida, e aí gera uma tremenda confusão que a gente assiste em diversos setores. Mas a gente vê que aí a agência teve agilidade, mudou os critérios de projeto dos vertedouros, né, e isso possibilita que a gente tenha, né, uma maior segurança. Claro, eventos de ciclones que são raríssimos no Brasil, né, podem ocorrer, mas nós temos hoje critérios de projetos baseados em chuvas decamilenares ou precipitação máxima provável, que é outro critério, o que for maior, né, o que nos dá essa garantia. E todas as providências que estão lá consolidadas na Resolução 95 nos levam a ter a esperança que a gente jamais tenha desastres como Baniana e Brumadinho. Esse é o que é o grande nosso objetivo. E aí a gente reconhece o papel da agência na evolução dessa regulamentação. Reconhecemos também aqui o papel da FEAM em Minas Gerais, né, da Lei 1466, quando a senadora Leila lá ouviu também o setor, colocou os critérios de descaracterização, permitiu essa flexibilização lá, né? Então, essa evolução da legislação brasileira, e como o Paniagua, no seu benchmark que ele fez no mundo, ele viu e foi muito citado pelos outros países que ele visitou, reconhecendo essa qualidade da nossa legislação e do sistema de controle, o SIG-BM, que nos coloca aí, né, e eu tenho estudado esse assunto, é o que eu mais estudei no IBAN nos 4 anos que eu estou no IBRAM, né? E a gente vê que nós estamos no melhor nível de legislação no mundo, em termos das barragens de mineração, né? Claro, isso gerou, né, um grande esforço das empresas para se adaptar, mas que é obrigatório, que nós não podemos mais aceitar, né, ter outros desastres desse porte. Esse tem que ser o grande nosso objetivo. Nunca mais desastres como Mariana e Brumadinho. E, principalmente, seguir o GISTM, né, que é o nosso padrão global, de 0 dano ao meio ambiente, 0 dano à vida humana, né? Esse tem que ser o nosso grande objetivo. É difícil, com certeza, não é fácil, mas tem que ser o nosso objetivo, e isso que a gente espera acontecer, como o próprio Paniagua cita, nos últimos 5 anos, nenhum acidente com barragem, né? Espero que tenhamos mais 50 anos à frente sem nenhum e mais 200 anos sem nenhum outro, né?
Então, esse aqui é o nosso grande objetivo, de que isso que ocorreu nunca mais aconteça aqui. Joaquim, por favor, pode ir. Que a gente não tenha ciclone, né? Bom, nós vamos passar o próximo painelista, que é o Nathan De Bortoli, que é à minha direita. Ele é gerente de projetos de risco e adaptações climáticas, com atuação em mais de 15 países. Ele é o Adaptation Manager da Ausenco. Olá, boa tarde a todos, um prazer estar aqui. Meu nome é Nathan De Bortoli, eu trabalho para a Ausenco como gerente de risco climático e hoje eu vou apresentar um pouco uma visão integrada das mudanças climáticas na avaliação de estruturas, não só do contexto mineiro, mas também estruturas que servem as minas também, né? Então, eu não tenho controle aqui para passar os slides, eu não sei se por favor. Obrigado. Então, eu vou falar rapidamente sobre a Ausenco, né? A Ausenco é uma empresa que ela iniciou na Austrália. A Ausenco está em mais de 15 países, hoje em dia tem ao redor de 3.000 funcionários. E é uma empresa que se dedica à parte de metais, minerais, indústria em geral, né? Tanto da parte de consultoria, mas também na parte de desenvolvimento de projetos, do início ao fim dos projetos. A gente trabalha com um leque grande de diversos tipos de setores e atividades. Aqui no Brasil é muito forte a parte de pipelines. Se eu não me engano, a Ausenco está em vários projetos de pipeline aqui no Brasil. O nosso grupo de pessoas que trabalham aqui no Brasil é em torno de mais de 200 pessoas. E a gente tem uma atuação em diversas partes do país. E a gente também atua muito agora no exterior, na parte de desenvolvimento sustentável, mudança climática, gases de efeito estufa e também na relação com as comunidades indígenas, né, principalmente no Canadá. Então, o que era a ideia da apresentação que eu trouxe para vocês hoje? Eu quero trazer um pouco uma visão integrada do risco climático e uma visão sistêmica. Então, é um pouco do que a gente tem feito na empresa para tentar entender os riscos que existem em diversos complexos mineiros. Então, eu vou trazer um pouco do arcabouço e o marco teórico que existe por trás dessa ciência, que muitas vezes não é muito conhecida, é uma ciência relativamente nova, que está sendo aplicada, né, na parte de mineração, e ela é baseada em diversos protocolos mundiais, né? A gente tem um protocolo do IPCC, que é um protocolo de risco específico do painel intergovernamental de mudanças climáticas. A gente tem um marco de Sendai, né, que é de redução de risco de desastres. A gente também tem o PIEVEC, que é um tipo de um protocolo que existe no Canadá, dos engenheiros do Canadá, para avaliar as mudanças climáticas em diversas estruturas, e também a gente se utiliza de diversas adaptações das ISOs relacionadas à adaptação à mudança do clima. Eu gostaria que vocês se focassem nessa figura que eu trouxe aí à direita, que ela mostra as diferentes dimensões do risco climático, né? A gente tem as ameaças climáticas, que elas representam todos os dados climáticos, de extremos climáticos, né? A gente tem a parte da exposição, que a exposição é uma dimensão que considera as populações, todas as estruturas da paisagem, os ecossistemas, e a gente tem a parte da vulnerabilidade, que representa tanto a sensibilidade como a capacidade de adaptação dessa paisagem, ou seja, como que as estruturas estão mais sensíveis ou menos sensíveis e a capacidade de suporte que essas estruturas têm em relação a diversos extremos climáticos. Então a gente vai olhar agora mais para as figuras da esquerda e tem um passo a passo, né, que a gente segue para poder fazer esse tipo de avaliação de risco climático. Então o primeiro passo é sempre considerar a maior área que você puder dentro do teu empreendimento. Não adianta ter uma visão focada só na estrutura, a gente tem que entender tudo o que está acontecendo na bacia hidrográfica, né? Então os rios, a paisagem onde a gente está situado. E aí, a partir disso, a gente começa a coletar diferentes tipos de indicadores. Além dos indicadores climáticos e de índices extremos climáticos, a gente também inclui indicadores do meio ambiente, indicadores socioeconômicos e também a gente olha para a governança que está ocorrendo naquela área. A partir da junção desses indicadores diferentes, a gente é capaz de criar um cenário de baseline, um cenário presente, e esse cenário presente ele pode ser projetado no futuro a partir de diferentes cenários climáticos com diversos tipos de emissões, né, dependendo do tipo de cenário que a gente está olhando. Se é um cenário mais moderado, um cenário mais extremo, né? Com isso feito, a gente consegue mapear
quais áreas do complexo são áreas que a gente pode considerar como hotspot, ou seja, essas áreas que vão sofrer um risco muito maior do que outras. E é interessante porque a partir do momento que você integra esses diferentes dados, você consegue encontrar e entender riscos que vão muito além da esfera climática, né? Você consegue entender outros riscos que são subjacentes e que existem dentro da paisagem. Uma vez que esses riscos estão mapeados, a gente consegue criar um índice que vai indicar com valores matemáticos e estatísticos quais regiões vão ter um risco muito maior do que outras, e a partir disso você consegue também ver o incremento do futuro de porcentagem de desastre que eu vou ter numa região, seja de um evento de seca, de deslizamento de terra, inundações ou inundações bruscas. Com esses resultados, a gente passa a fazer uma análise junto com os técnicos de diferentes setores da mineração. Então, a gente leva esses resultados científicos, a gente conversa com o conhecimento empírico, o conhecimento dos técnicos que vivem na região, né, e atuam dia a dia, e a gente faz uma correlação do que está funcionando e o que não funciona. E, a partir disso, a gente consegue fazer um cálculo de CAPEX e OPEX muito mais verídico, né, e comprovando que aqueles dados ali vão ter um custo maior ou menor, dependendo do tipo de projeto do cliente. E, por fim, com essa base do CAPEX, a gente consegue criar estratégias de adaptação que são coerentes com o lugar onde a gente está avaliando, e, a partir disso, você cria um plano de ação para o curto, médio e longo prazo. Deixa eu voltar aqui, desculpa. Eu trouxe um exemplo que não é da mineração, mas é um exemplo que foi aplicado aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de participar da terceira Comunicação Nacional em Mudanças Climáticas, que foi efetuada há 10 anos atrás. A gente fez um mapeamento do Brasil inteiro relacionado a inundações bruscas e deslizamentos de terra. E, a princípio, assim, esse estudo na época chamou muita atenção, mas ficou um pouco guardado, né, até que esse ano de 2024, vocês sabem que a gente teve uma catástrofe horrível no Rio Grande do Sul, onde grande parte da região do Vale dos Sinos foi afetada. E é muito interessante porque a gente utilizou modelos antigos, né, de mudança do clima, que eram bastante conservadores para a época, mas se vocês conseguem ver nesse mapa ali do Brasil, na parte de cima, está mostrando as áreas mais vulneráveis a inundações bruscas. Então você vê que há 10 anos atrás a gente já tinha previsto que essas áreas seriam áreas que teriam uma vulnerabilidade muito alta à mudança do clima. E a parte mais baixa ali é onde você vê o incremento que essa mudança estaria ocorrendo. Então, o que a gente fez? A gente utiliza esse exemplo, né, de trabalho, que é um trabalho que mostrou que tem um resultado coerente. Então, toda essa metodologia que foi utilizada, a gente consegue comprovar que tem resultado. E, a partir disso, a gente fez estudos de caso em diversas mineradoras aqui na América Latina. A gente pôde avaliar isso no Peru. Então, a gente estudou toda a parte da mina, o mineroduto e a parte do porto, e como que essa cadeia de efeitos em cascata da mudança climática pode afetar de diversas formas essas estruturas. No Chile, a gente conseguiu fazer um estudo sobre o impacto da mudança climática no porto e também numa planta dessalinizadora. É muito interessante ver que a própria mudança assim, da migração de animais estava afetando alguma parte desses complexos mineiros na costa, principalmente com a planta dessalinizadora. Então, a gente vai descobrindo coisas que a gente nem imagina que são efeitos em cascata da mudança do clima. E, por fim, no Equador, a gente fez uma análise da instalação de animalizamento de rejeitos e áreas de concessão de mina. Então, quais são as recomendações e conclusões que a gente encontrou a partir desse estudo, né? Tem que ter um foco nos limiares de capacidade de suporte das estruturas, né? Então, assim, tem que entender qual que é o limiar da minha estrutura, a partir de que chuva extrema em um dia, em 5 dias, ou que tipo de temperatura ou extremo de seca pode afetar a minha estrutura. A partir dessa ideia e desse conhecimento, a gente tem que considerar os percentis e considerar não só um valor absoluto para fazer um design de uma estrutura nova ou para ter uma resiliência maior dentro do projeto de mineração. Tem que considerar os valores máximos e mínimos para que essa estrutura não seja superdimensionada ou sobredimensionada, né, no futuro. Muito olho com os períodos de retorno. Não adianta mais querer só olhar para os dados históricos do passado e achar que os períodos de retorno do passado são suficientes. Hoje em dia, no Canadá e diversos países mais desenvolvidos, a recomendação é se usar os cenários climáticos futuros e esses valores extremos para poder calcular esses valores de retorno, né? Então, para todo cálculo de IDF e outros tipos de indicadores, considera que é muito importante considerar os cenários climáticos para poder fazer esses tipos de cálculos. Por fim,
A ciência climática é uma ciência que está avançando muito rápido com os modelos globais. Esses modelos globais eles são alimentados por diversos tipos de dados geofísicos, bioquímicos, e eles estão em constante transformação. O que a gente vê atualmente é que esses modelos são muito conservadores no passado e as mudanças estão acontecendo de uma forma muito mais rápida do que a gente imaginava. E então é sempre bom, a cada 5 anos, 4 anos, que esses estudos de risco climático sejam refeitos para considerar esses valores mais novos desses modelos climáticos. E, por fim, quando a gente já tem uma ideia boa do que está acontecendo na nossa região em termos climáticos de vulnerabilidade das populações, a gente começa a pensar em estratégias de adaptação que vão muito além da questão climática, né? Então, você pode pensar em adaptação estrutural, né, que a gente chama adaptação cinza, você pode pensar em adaptações que são baseadas em soluções na natureza e baseadas em ecossistemas locais, também respeitando, né, os ecossistemas locais, e adaptações do tipo de governança e planos de prevenção, né, atuais e para o futuro. Eu já estou aqui no meu último slide, agora se eu conseguir passar. Ups. Então, o que a gente conseguiu tomar como experiência dessas análises que a gente fez? Tem toda uma educação científica que precisa ser feita dentro da área de mineração. Assim, não tem muita gente que conhece como se faz esses tipos de estudos, então tem toda uma parte de educar o cliente e o cliente nos educar também, porque a gente está no processo de aprendizado conjunto, porque muitas vezes o que a gente acha que é o óbvio que deve ser analisado, às vezes não é. Então, essa interação com os técnicos nas mineradoras está sendo super positivo para a gente aprender e avançar nesses métodos. A visão macro, né? Nunca pensar na estrutura só nela, mas tudo que está acontecendo ao redor dela. Pensar na cadeia de impacto da logística da mina, a gente não pensa só na estrutura, mas também em toda a parte de rede elétrica, rodovias, porque tudo isso pode ser afetado por esses diferentes desastres climáticos que ocorrem. Além disso, não dá mais para pensar nos desastres e nos riscos de forma individual, porque hoje em dia a gente está tendo um acúmulo de desastres climáticos ocorrendo no mesmo ano. A gente vê, por exemplo, no Brasil, a gente teve a questão das enchentes, né? A gente teve as queimadas, a seca extrema que a gente está vendo aqui, que não se viu sei lá quantos anos na história do país. Então, esse acúmulo de desastres, você tem que estar muito preparado do ponto de vista de planejamento para poder lidar com isso em diversas situações. Então, o plano de fechamento, não dá mais para esperar para fechar a mina para pensar no que você vai fazer. As mudanças climáticas têm que ser consideradas desde agora e pensar nesse planejamento agora, a médio e longo prazo. Então, já inclui a questão dos modelos climáticos para pensar no fechamento da mina. Por exemplo, tem espécies que vão ser utilizadas para revegetação de áreas que provavelmente no futuro já não vão estar adaptadas à condição climática que vai estar ocorrendo daqui 40, 50 anos. Então, é muito importante pensar nesse tipo de coisa. Outro dado importante é pensar no monitoramento dos serviços ecossistêmicos. A gente sabe que a mina ela não trabalha sozinha, tem comunidades ao redor. Se a gente não entende como esse balanço hídrico vai estar ocorrendo no futuro, a gente não sabe se vai ter um conflito com populações pela utilização da água. Enfim, é uma cascata de eventos que, quando você tem acesso a esses modelos climáticos e consegue entender isso de uma forma sistêmica e integral, você é capaz de tomar decisões mais acertadas, inclusive diminuir seu custo no futuro. E, por fim, pensar na adaptação e a sustentabilidade, pensando que essas questões ambientais que muitas vezes a gente acha que são externalidades, elas não são, elas devem ser incorporadas no nosso custo, né? Porque cedo ou tarde elas vão aparecer lá na frente cobrando da gente um valor muito mais alto, que é o valor que a gente não quis utilizar na hora da prevenção. Então, eu acho que eu quis dar uma abrangência um pouco maior para o estudo, não só focar na estrutura, mas para dar uma ideia sistêmica de como se faz esse tipo de análise. Muito obrigado. Muito obrigado, Natan, pela apresentação. Eu vou passar rapidamente para o Luiz Paniagua Neves. O Paniagua é bastante conhecido de nós na área de mineração. Ele é o superintendente de geotecnia de barragens e pilhas de mineração da Agência Nacional de Mineração. A gestão do Paniagua é marcada por uma efetividade muito grande na regulamentação e fiscalização da atividade de geotecnia de barragens e pilhas na mineração. Vou passar a palavra para ele. Por favor, Paniagua. Obrigado, Joaquim. Só uma correção, Joaquim. Eu sou superintendente de barragens ainda. Pilhas ainda não chegou. Calma. Muita calma nessa hora. O meu script aqui. Exatamente. Exatamente. Mas está certo que as pilhas sobre o seu... Ali, ó, fala com o diretor, os diretores ali na plateia.
Primeiro, agradecer o convite do IBRAM, na pessoa do Júlio. Né? Acho que é um evento importantíssimo e um tema que eu me sinto assim, muito mais próximo do Joaquim, porque eu também não entendo muito de Joaquim. Então, a gente está mais próximo do que nunca, porque tem especialistas e nós. Vamos tentar dar uma contribuição, né, Joaquim, no contexto como um todo. E agradecer também o suporte da diretoria na nossa presença aqui e também saudar os nossos servidores aqui da SBM que estão aqui em presença massiva aqui no evento. Então, já conversei já com o Serginho, já com o Paulo, que eles sabem que eu falo demais, então se eu roubar alguns minutos deles, eles já está combinado, tá, Joaquim? Não precisa puxar a orelha, não. Vou ver se eu consigo passar os slides. Isso, exatamente. Então, a ideia é assim, a gente passar um panorama, né, de como é que está as superintendências, as mudanças que estão por vir, estão publicadas, mas não estão em vigor ainda, a questão das pilhas, os desafios futuros, né, que a gente vai ter nessa transição aí de barragem para pilha que está acontecendo, que está sendo natural, e esse assunto, né, bastante importante, que são as mudanças climáticas, né, Joaquim? Né, Júlio, eu acho que é um assunto que está em voga, que está acontecendo, né, discussões técnicas à parte, está acontecendo, né, a questão da seca, né, que o Natan, acho que ele falou muito bem, e a questão desses eventos extremos em chuva que estão acontecendo são muito marcantes em relação à barragem. O evento mais chuvoso, né, é o que mais afeta. Então, essa aqui é a nossa agenda, vamos falar um pouco da superintendência. Hoje está assim, está cometida dessa forma, é o que está em vigor. É bom que eu vou fazer um teste de vista aqui, né, Júlio? Mas, então, estamos com superintendência de barragem, né? Ainda estamos divididos aí em coordenações ordinárias aí, norte, sul, central. E temos também uma coordenação de gestão de risco, que vai permanecendo na nova estrutura. Muito ligado a esse nosso tema, né, dessa mudança climática. Então, a gente tem que ter uma coordenação focada nessas mudanças, né, nesses riscos que acontecem. Hoje ela trabalha com barragens que estão sendo construídas e barragens que estão sendo descaracterizadas, que têm um risco associado aí, embutido maior, majorado. E também essas mudanças climáticas também entram no escopo dessa coordenação e da superintendência como um todo. Temos também uma divisão de monitoramento remoto, também muito ligada a essa temática do nosso tema de hoje. Então, nossa missão, nossa visão, né, acho que não precisa a gente passar, né, o que a gente tem, mas é sempre buscar o melhor. Né, acho que o Júlio falou que a gente fez acho que o Júlio falou uma vez um termo bonito, World Tour, parece até uma excursão, mas não é excursão, é excursão técnica, que a gente vê as melhores práticas do mundo, né, Júlio, e a gente acaba podendo trazer para a realidade brasileira. Eu acho que isso é muito salutar. Mostrando o que a gente faz na nossa superintendência, estamos com 67% de homens, 33% de mulheres, essa pluralidade, é importante, essa mescla de noções, de entendimentos, eu acho que é muito salutar para qualquer organização. Muito importante a parte de baixo, né, desse slide, mostrando que a gente sempre busca especializar nosso tema. Nossa equipe é muito técnica, a gente trabalha com um assunto muito técnico, costumo dizer que barragem é um nicho, e barragem de mineração é nicho dentro de um nicho, então a gente tem que estar muito atualizado. Por isso que eu sou famoso por mendigar muitas vagas para o Júlio quando tem eventos, que eu acho que a gente tem que estar sempre atualizado e buscando melhorar. Estamos fazendo especialização, então na nossa superintendência, quem hoje não é mestre, doutor ou especialista em geotecnia vai ser ano que vem. Estamos com uma especialização acontecendo com Itaipu. E Júlio também comentou, né, o nosso World Tour, aí, a gente costuma rodar o mundo para discutir os assuntos. Eu acho que barragem, quando vier pilha, são assuntos que estão rodando no mundo há muito tempo. A gente tem que ver as melhores práticas do mundo e trazer para o Brasil. Né? Digo que a roda já está rodando, basta a gente ver quais são as melhores práticas no mundo, trazer para cá e adaptar à realidade brasileira. Então a gente buscou benchmark em vários países que a gente sabe que são benchmark, né? Holanda, não preciso de explicar o motivo, Portugal, Reino Unido, a gente foi agora discutir com a equipe do ICMM. Então, a gente buscando as melhores práticas, trazendo para cá e sempre adaptando. A gente está agora num momento de revisitar novamente a 95. Né? As pessoas vão falar, mas de novo, acabou de publicar 175, vai mexer de novo com isso. Vamos, porque a gente acha que tem pontos de melhoria, não vamos perder em segurança, mas vamos melhorar em dinamismo. Acho que é isso que é o papel da agência na questão regulatória. Como eu comentei, né, a gente não costuma pegar melhores práticas do mundo, trazer para a realidade brasileira, mas também trabalhar várias mãos. A gente tem vários acordos e convênios. Defesa Civil de Minas Gerais, nossos colegas estão aqui, a gente tem muita interface com eles. A gente tem agora eu tenho que mudar aquele negócio, Parque Tecnológico Itaipu, agora é o Parque Tec, não é mais PTI, né, a Alexandra vai brigar comigo. A gente tem um convênio muito importante, a gente consegue desenvolver tecnologias e diversos outros acordos que nós temos para poder trabalhar. Porque barragem, né, Júlio, barragem de mineração, barragem de hidrelétrica são estruturas que têm a mesma concepção, a mesma engenharia.
Então, a gente tem que estar sempre conversando com todos os órgãos acometidos a esse tema. Em números, agora, como é que a gente está? A gente chegou aqui no momento 50-50, tá falando de forma moderna, Júlio, 50-50, estamos com metade das barragens na política, metade das barragens fora da política. Estamos com 934 total, são 467 para cada lado. Né? A gente está aí num momento de divisão, né, dessas estruturas. CRI, né, eu costumo dizer que o ideal é que a gente não tenha quase nenhuma, estamos com 12%, a gente está trabalhando para poder diminuir esse número, e a gente sabe que é um trabalho devagar, né, ainda mais com as barragens que estão, por exemplo, que são montantes, que a gente está desmontando, então é um trabalho devagar, paulatino, mas que a gente vai fazendo com segurança para que não tenhamos nenhum acidente, que eu corroboro com o que o Júlio falou, nosso objetivo é 0 acidente e também 0 incidente. DPA, né, a gente tem a grande maioria das barragens com DPA alto, DPA não tem muito o que fazer no Brasil, né, a gente tem muitas minerações perto de centros urbanos, como aqui em Minas Gerais, perto de estradas, de rodovias. E quando não está nessa situação, temos também muitas estruturas lá no norte do Brasil que estão acometidas ao contexto ambiental. Então, esse número fica majorado. No nosso caso, né, a gente tem a barragem vai estar, a barragem de mineração vai estar onde está o minério e a mina vai estar onde está o minério de fato. Então, a gente não tem muita mobilidade locacional, como é o caso da ANA da ANEEL. E aqui a quantidade de estruturas, todo mundo sabe que aqui em Minas Gerais tem a grande quantidade de estruturas de mineração. Muito nos perguntam quais são as barragens descaracterizadas, esse é o número que a gente está hoje. Eu vou tentar ler, são 54 estruturas hoje em etapa única. No total são 118 estruturas já descaracterizadas. Tá? Barragens em nível de emergência. A gente acabou de ter um grande ganho, tiramos uma barragem de nível de emergência 3, a superior da Vale saiu de nível 3 para nível 2, acho que isso é um grande ganho, né? A gente está diminuindo esse índice que mostra o nível de urgência e de criticidade dessas estruturas. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo, tete a tete com cada empresa, porque isso revela para a sociedade como é que está o nível de segurança dessas estruturas. Né? Então, a gente trabalha muito nesses números. Barragens em descaracterização, né? À esquerda descaracterizadas, aqui em descaracterização, pegando ali o Bojo das Amontantes, que estão 50, a gente sabe que mais da metade delas estão aqui em Minas Gerais. E o grande trabalho dessa nossa coordenação de gestão de riscos geotécnicos é aqui em Minas Gerais. Esse é um dado muito importante que a gente pouco comenta, né, Joaquim? É a questão da gestão operacional, que é o incentivar o empreendedor a se autorregular. É muito parecido com o que faz no TSM, né? A gente tem ali barragens A, são as barragens que fazem o arroz com feijão, cumprem legislação, mandam de forma tempestiva, mandam a declaração de estabilidade no tempo tempestivo, sempre positiva. Então ali a gente tem a grande maioria das barragens que fazem isso no Brasil, isso é muito importante. Mas o ideal é chegar no AA. O AA quer dizer que, além de fazer o arroz com feijão da legislação brasileira, que, como o Júlio comentou, eu costumo dizer que é uma das mais rigorosas do mundo, se não a mais rigorosa, né, Júlio? Técnica, né? Não digo rigorosa de forma desnecessária, mas técnica. Mas chegando ao AA, a gente consegue ter empresas que estão acometidas ao ICMM, também estão acometidas ao TSM, ou então tem uma ISO 31000. Então, a gente costuma... É um índice que mostra que realmente as empresas e as barragens estão melhorando no Brasil. Vou acelerar, senão daqui a pouco... Mas aí o negócio não está ajudando. Então, o que eu acabei de comentar, a questão das barragens de nível de emergência, a evolução, a gente pode ver que ele está muito flat, mas existe um ponto de inflexão no topo desse gráfico. Acho que isso a gente tem que buscar. DCO, acho que é um número importante também, a gente está numa crescente de melhoria. Então, a gente vê ali no gráfico da direita como é que está o comparativo dos últimos 3 ciclos, né, de DCO, que são em junho. Então, a gente tem ali um grande aumento nas barragens com DCO positivas. Acho que isso é muito importante. Então, se tiver qualquer tipo de situação, a gente vê que as empresas estão preparadas. Esse número de 407 é relativo ao nosso último relatório que está no nosso site, mas o número de hoje, que a gente extraiu ontem, são 410 já barragens com DCO positiva no Brasil. DCE é a mesma toada, a gente está aí com um número crescente de barragens com DCE positiva, né, diminuindo bastante barragens embargadas, então isso mostra que temos uma evolução de segurança no Brasil e corroboro com o que o Júlio comentou, que ele até me ajudou na minha conclusão, que estamos aí já há 5 anos rompendo ali aquela barreira de 2 a 3 anos de acidentes catastróficos. Isso aqui é um BI que nós temos agora, nossa equipe da DINR está aqui presente, o amigo Renan trabalhou muito nesse BI, então é um sistema fantástico que nós criamos, está disponível ao público, então você consegue ver todo tipo de estrutura, como é que está nível de emergência, quais são as descaracterizadas, em descaracterização, quais são da coordenação tal, coordenação XYZ. Então, assim, é uma coisa muito boa, muito bacana, dinâmica, e a gente precisa de dados realmente muito velozes, e com esse produto que a gente conseguiu criar, o dinamismo foi alcançado.
Vistorias, né? A gente está aí com esse número, a gente sabe que estamos com restrição orçamentária, então esse é o número que a gente está, e a gente tem algumas vistorias ainda já planejadas nesse mês, né? E a partir do mês que vem a gente espera que retorne o nosso orçamento para a gente voltar a vistoriar, porque a gente só consegue ir a campo com orçamento, e esse número é um número que a gente não fica satisfeito, ainda temos aí mais 3, 4 meses até o final do ano, para a gente poder vistoriar as estruturas e cumprir a nossa meta, que está ligada muito ao interesse público. O Júlio comentou, né, eu costumo sempre ressaltar, né, um timeline aqui de legislação, a gente pode ver que as legislações de segurança de barragem, né, em relação ao antigo DNPM, a gente sempre quis ser muito proativo, regulamentamos tudo antes dos acidentes da Samarco. Resolveu? Eu acho que assim, não sei se resolveu, mas pelo menos melhorou a situação que aconteceria se a gente não tivesse nenhum normativo. Então, a gente já tinha 526 em vigor, que é de 2013, e a 416. Então, a gente sempre está, obviamente, que depois que tem acidente, a gente busca melhorar a nossa regulamentação, mas a gente sempre busca ser proativo em tudo que a gente faz. Aqui, a nossa alteração da 175, eu vou passar rapidamente, senão não vamos atingir o objetivo da discussão de hoje. Volta. Tecnologias, eu acabei de comentar do SIGBM, é um sistema único, né, no mundo. A gente não tinha noção de quanto ele é acessado no mundo, a gente tem milhares de acessos no mundo, a gente consegue ver isso aqui nos nossos dashboards. E a gente conseguiu ter uma noção de como é que o nosso sistema ele é importante no mundo, Júlio, que a gente conseguiu, né, Joaquim, ver. Teve uma dissertação de uma moça que ela fez um comparativo de todos os sistemas mundiais similares ao SIGBM, e o nosso ficou bastante acima de todos os outros. Então mostra aqui a questão de publicidade, de atualização, de dados. Então é um sistema realmente fantástico, e a gente tem realmente que dar louros a esse sistema, né, que é reconhecido mundialmente. Quando a gente faz uma missão lá fora, normalmente eles pedem um dia a mais na missão para que a gente possa explicar como é que foi feito. A gente não tinha muitos servidores, né, o que a gente podia fazer? Reclamar ou criar um sistema. Agora a gente tem um sistema fantástico e servidores fantásticos, por isso que a nossa superintendência, vou puxar a sardinha agora, é fantástica. Dashboards, eu costumo dizer que... Ganhei mais 10 minutos, viu? Dashboard, eu costumo dizer que segurança de barragem, cada segundo pode valer uma vida. Então, se a gente conseguir ser mais dinâmico, mais rápido, mais célere, mais a gente consegue atingir o objetivo de estar convergente à segurança, né? Então, a gente tem dashboards de níveis de emergência. Então, nas nossas telas, nas nossas salas tem esse dashboard, ligado também aos nossos celulares. Quando a barragem entra em nível de emergência, apita no celular também nosso, então a gente consegue fazer uma ação mais célere. Temos também os dashboards que eu chamo de proativos. Então, a gente sabe que todo empreendedor tem que mandar para a gente a cada quinzena o fator de segurança calculado naquela quinzena. Então, a gente consegue ver se existe um acréscimo de fator de segurança ou um decréscimo. Quando está decaindo, a gente já chama o empreendedor para uma reunião perguntando o que está acontecendo, trocou o consultor, teve alguma situação na estrutura, para a gente poder saber o que está acontecendo de fato. O mesmo acontece com o estado de conservação. Temos também um dashboard feito pela nossa equipe da Cogel, da própria ANM, que a gente tem também os nossos mapas de inundação. Está em processo de depuração dos dados, que, como o Júlio sabe, tem alguns mapas de inundação que a gente precisa de ter uma depuração, então a gente já tem esse sistema aí já no ar, mas os mapas de inundação não estão ainda dinâmicos, né? Mas é claro que todo mundo sabe que consegue baixar os mapas de inundação no nosso SIGBM público. Estamos também, como eu comentei, com um convênio com Itaipu, fantástico. A gente tinha um convênio, está acabando no ano que vem, entramos já com o novo esse ano. Então a gente tem o SME, que é o Sistema de Monitoramento e Alerta. Existe uma crítica, né, do SIGBM, ele recebe informação que tem um filtro humano. A pessoa passa para a gente a informação depois de pegar ela no campo. Então, com o SME a gente vai ter uma conversa máquina com máquina. Então, informação que vem da piezometria, por exemplo, já vem direto para o SIGBM. Esse é o nosso anseio. Estamos em fase de testes com algumas empresas. Eu acho que a gente vai ter um pouquinho daquilo que eu acabei de comentar anteriormente, que é o dinamismo e a velocidade. Então, aqui o exemplo que a gente tem aqui à direita, a gente tem que monitorar a linha de praia de algumas estruturas. Então, com esse sistema, a gente consegue monitorar, o projetista falou que tem que ser 200 metros, e com as imagens a gente consegue ver se está realmente atendendo esses 200 metros. Se não está, a gente já chama a empresa para uma reunião e já pode atuar elas já de escritório. Está muito moderna essa apresentação, não está não, Joaquim? Não está, Júlio? Está espetáculo essa apresentação. Deixa eu tentar passar aqui. Vai. Então, aqui, como eu acabei de comentar, né, nosso SMA, como é que está sendo desenhado, como é que vai ser esses dashboards. O que a gente está fazendo de tecnologias atuais? Era para os videozinhos andar, mas não vamos perder nada em relação a isso.
O que a gente está usando em campo? Eu acho que ir a campo, a gente tem que realmente usar, sujar a bota, mas tem que usar a melhor tecnologia que existe hoje em dia. Então a gente usa muito drone óptico. Eu acho que é fantástico para a gente chegar em locais que é de difícil acesso, mas a gente tem que buscar um pouco de inovação. Então aqui à direita a gente consegue ver os drones termais que a gente usa, então a gente faz a vistoria, depois roda com o drone termal e vê alguns pontos ali de pontos frios, né, uns cold spots, a gente pode ir ao ponto e ver o que é aquilo ali. Será que é o início de um piping? Não sei, pode ser, talvez alguma coisa esteja acontecendo, a gente pode chegar e verificar e ter um pouco mais de acurácia nas nossas ações de campo. Isso que a gente vai a campo, aquele instrumento ali de baixo, o amarelinho, eu costumo dizer que é o inimigo dos empreendedores que têm barragem com 14,9 metros, acho que todo mundo sabe por quê. Então no SIGBEM tem 14,9 metros, a gente vai a campo, a gente usa o ipsômetro, que é uma trena digital muito precisa, e às vezes o 14,9 vira 16, vira 17, 15, 15,1, e a barragem acaba entrando na política. Usamos também penetrômetros, né, e os drones, como eu comentei. Bom, passando aqui para o nosso escopo, né, os desafios futuros que a gente tem, né, Paulo? A gente tem aí essa migração de barragem para pilhas. Tem a questão do licenciamento, que está um pouco mais complicado, né? Eu não sou tão adepto e fã de falar que é uma tônica que vai acontecer. Eu acho que barragens, quando são bem projetadas, elas são muito seguras, o risco é muito pequeno. Então, claro que a gente está expurgando aqui desse comentário as barragens que são suscetíveis de liquefação, as a montante, aquelas que a gente já está em processo de caracterização, mas barragem de etapa única, de aterro compactado, elas são tão seguras quanto as de hidrelétrica. Então, assim, a gente tem que buscar trazer essa realidade em relação às barragens. Mudar para pilha tônica? Sim, mas em alguns casos talvez você pode inviabilizar o empreendimento buscando já direto a pilha. Então, eu acho que é uma mudança que está acontecendo, é natural, mas a gente não pode nunca falar que barragens são inseguras, que barragens não são uma opção para mineração no futuro. Que fase que a gente está, né? O diagnóstico, a gente tem informação das pilhas hoje em RAW, no relatório anual de Lavra. Então, a gente está tentando criar um SIG pilhas aos moldes do SIG-BM. Estrutura a gente já está tendo agora, como eu comentei, a equipe já está formada. Depois de criar esse sistema é regulamentação, né? A regulamentação está na agenda regulatória, né? Como a gente comentou aqui no início da apresentação, mas a gente precisa realmente de ter essa chegada das pilhas de fato para a SBM, depois virar SBP, eu até faço uma piadinha sem graça, porque ele parece até aquele inseticida, SBP, mas ainda somos a SBM. Quando virar SBP, a gente tem que já atacar a regulamentação, que eu entendo que é um anseio realmente de fato do mercado. Números que nós temos, a gente pode ver aí que é um número muito incipiente, eu acho que não é a realidade. Para a gente fazer um comparativo com as barragens em 2010, quando a gente começou a trabalhar com barragens, tínhamos 234 barragens, hoje são 937, salvo engano. Então, assim, ninguém construiu 5 vezes mais barragens no Brasil em 10 anos, né? Foi colocado no sistema por vistorias, por fiscalizações. Então, os números são esses, são 3.190 pilhas. Mas tem pilha com 10, 15, 20 centímetros, isso não é pilha. E a gente fez ali um crivo de pilhas acima de 25 metros, temos 860 no país, grande maioria em Minas Gerais. Essa vai ser a nossa nova estrutura, né, quando ela entrar realmente em vigor. Como eu comentei, a gente vai continuar tendo uma coordenação específica para riscos geotécnicos ligada à nossa discussão aqui de hoje. Sistema, como eu comentei, né, são os desafios. E comentando aqui sobre o nosso assunto, eu acho que está muito linkado, eu acho que eu vou até ser um pouco mais célere, porque o Natan passou por tudo. Nesses eventos extremos a gente precisa ter um olhar apurado, colocar isso nos nossos projetos. E um termo que eu uso muito que é jogar na retranca, né? Se tem muita dúvida, muita interrogação, vamos jogar na retranca, jogar mais para cima. Colocar nos projetos, discutir isso de uma forma mais ampla, que se vier um evento extremo, né, a gente sabe que é um extremo, mas é um extremo quanto? Qual é essa interrogação? Então a gente coloca uma majoração para que, se ele acontecer, a gente não tenha nenhum tipo de problema. Dados que a gente tem dentro do IPCI, que essas frequências estão aumentando, né, de precipitações. Temos aí dados que de 5% a 15% aí vão aumentar aí até 2010, em cenários mais 2100, desculpa. E os cenários mais pessimistas, né, até 27%. Então, são dados assim que nos deixam com a pulga atrás da orelha. Que faremos, né? O que a gente tem que pensar para isso poder ser solucionado. Então, é o que a gente já pede na 24, acho que a gente está assim, com o pé um pouco na frente, né, que é a atualização dos estudos hidrológicos, que a gente já pede. Isso agora tem que ser feito de forma dinâmica e pensando sempre nessas mudanças climáticas. Majorar essas magnitudes desses eventos extremos, como eu acabei de comentar. Tem muita interrogação, então vamos jogar um pouco mais para cima. E em casos possíveis, né, em caso de alguns extravasores, essa infraestrutura ser adaptável, né. E isso também está muito linkado, né, com o que a gente puxa aí do MAC, né, do Canadá, que é a avaliação desses riscos, né, o planejamento estratégico em relação a esses riscos e essa implementação.
né? É um processo que é cíclico. E aqui alguns dados, né, que a gente costuma comentar, né? A 24, resolução 24, o artigo 24 da resolução 95, ele é muito importante, acho que o Júlio foi feliz no comentário. A gente já traz muitos itens que são assim, melhores práticas mundiais que vêm dessas nossas visitas no mundo e das nossas ABNTs. A gente tem que ver que a nossa engenharia ela é muito boa, ela é benchmark mundial, então a gente tem que ressaltar isso sempre que for possível. Barragens são muito boas, nossa engenharia é espetacular, né? E o foco, né, do Congresso também, mineração é mais do que necessária. Então a gente tem dados que realmente nos dão esse conforto de, em caindo, eu até brinco, o pé d'água de Noé, a gente sabe que nossas estruturas não vão ter problemas, né? O que a gente tem que fazer? Agora que o artigo 24 já está em vigor, a gente ir a campo, em fiscalizações, verificar que se realmente o que está no processo é o que está realmente acontecendo no campo. Isso aqui eu já comentei, né? E a parte final, que eu acho que é mais importante da nossa discussão, é como é que a gente está hoje, né, Joaquim? É uma discussão que passa mais pela nossa parte, né, geotecnia. A gente tem extravasores que são muito bonitos. Quando a gente bota essas duas fotos aqui da esquerda para algumas apresentações, o pessoal fala, isso aí é de hidrelétrica. Não, isso aqui são de barragens de mineração. São estruturas muito boas, muito bem dimensionadas, muito bem mantidas. E o que a gente teve de acidente? Teve alguns ocorridos em 2018, alguns vão lembrar, ali no dique do Josino, em que não teve um galgamento. Que estruturas de galgamento que a gente teve? Não teve um galgamento, teve um problema ali no extravasor no final, que é uma questão ali junto com a BR, mas não teve nada com a estrutura, então a gente tem casos, até em barragens muito pequenas, em que não tivemos problemas de galgamento. O galgamento que a gente teve, teve uma sim, Paniago, lá na barragem, lá de Serra Pelada. Mas por quê? Porque a barragem não coroou, ela não chegou na sua cota de extravasão. Então é óbvio que ela iria encher e galgar, mas mesmo se não tivemos problemas, a gente está sempre indo lá todo ano para dar uma manutenção dessa estrutura. Inclusive tem 2 anos que nós não vamos lá, temos que fazer essa volta. Mas teve Valorec. Sim, teve Valorec, né, Paulo? Mas a gente sabe que não é um problema na estrutura. A estrutura foi muito bem feita, a gente sabe dos projetistas que fizeram, da execução da obra. Tanto é que teve um evento, né, ali a montante, que foi uma mini vaião, que eu costumo dizer, você obturou o extravasor, ela galgou. No dia, né, Paulo, teve muita discussão, que hora que vai romper, que hora que vai abrir a brecha. A gente falou, não vai abrir a brecha, conseguiu se fazer um extravasor de emergência, que chama até Luiz Henrique, né? E, de fato, assim, se a gente for pensar, estruturas de terra em enrocamento que foram galgadas e não abriram brecha são poucas no mundo, né? Então a gente vê que nossa legislação está tão rígida, eu não gosto de falar rígida, tão técnica, que mesmo com esses eventos extremos que tivemos, que foi esse caso da Valorec, mesmo com galgamento, não abriu a brecha, né? A gente conseguiu ter uma situação despior, é um termo que eu gosto de falar, em relação ao 040. Então a gente está assim, numa tônica adequada. Eu acho que agora a gente ir a campo, verificar o artigo 24 como é que está, acho que a gente fica tranquilo. Eu digo que a gente tem 2 problemas grandes em barragem de mineração que às vezes transformou ela no patinho feio. Asa montante, que a gente tinha muita interrogação, já está sendo resolvido, descaracterizadas. E o outro era a questão das chuvas, né, extremas, que com o artigo 24 a gente fica tranquilo. Então acho que a gente está numa vanguarda e num momento adequado para discutir de fato as mudanças climáticas. Chega de falar. Muito obrigado, Paniago. Eu só quero fazer aqui um testemunho sobre o cuidado com que a inspeção e regulamentação de barragens está na gestão da ANM. Em 2001, quando rompeu a barragem da Rio Verde, nós não tínhamos regulamentação nenhuma. E na época todos falaram que era um clamor da sociedade que tivesse regulamentação, porque quando rompeu a barragem do Fernandinho, 15 anos antes, houve o mesmo clamor, mas passado o tempo todo mundo esqueceu, até que rompeu a Rio Verde. Naquela época eu fui solicitado pela FEAM para propor uma regulamentação, a parte técnica de uma regulamentação que depois foi transformada em regulamentação jurídica da deliberação normativa 62 da FEAM e Copan. Isso foi em 2002, que se comparada a DN 62 com o que nós temos de regulamentação hoje, ela era extremamente acanhada, muito pouco abrangente, porque na época era a primeira e até com uma certa resistência à regulamentação. Esse progresso todo que o Paniago mostrou aqui, eu acho que é um progresso notável, inclusive com expressão a nível mundial. Eu tenho contato com todas as partes do mundo que regulamentam, e o Brasil é hoje um dos países
melhor regulamentados e mais bem fiscalizados em termos de segurança de barragem. É claro que não existe barragem com risco zero, o risco existe sempre. Depende muito da operação e agora também dos eventos climáticos extremos. Mas eu só queria falar isso porque é notável o trabalho que tem sido feito pela ANM contra toda a restrição de falta de orçamento, falta de pessoal e etc. O Paniagua falou aí que está com restrição orçamentária. Eu acho isso um absurdo. Fazer restrição orçamentária para a segurança de barragem é uma irresponsabilidade de quem governa. Vou passar a palavra, então, para o Paulo Rogério da Costa. Ele é gerente-geral de Geologia, Geotecnia e Barragens da Valurec, é engenheiro de Minas com foco nas áreas de Geologia, Geotecnia, Barragens e Planejamento de Lavra. Por favor, Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da Valurec, agradecer ao IBRAM pelo convite e trouxe aqui um case da Valurec, o que tem feito nos últimos anos para esse tema de prevenção aos efeitos das mudanças climáticas nas estruturas de mineração. Para quem não conhece um pouco a Valurec tem uma mina em operação, que é a mina do Pau Branco. Já é uma mina que está há 44 anos em operação, é uma mina de ferro, aqui próximo a Belo Horizonte, dentro do contexto do quadrilátero ferrífero, a 30 quilômetros. Nesse contexto da prevenção, o Natan trouxe uns pontos aqui em relação à avaliação. Dentro do contexto Valurec, junto com especialistas, nós estudamos para ver como nós conseguimos e se antecipamos essa questão das mudanças climáticas. E para isso a gente fez um estudo recente de quais os fatores de riscos nas mudanças climáticas para a nossa estrutura. E são vários fatores, aqui tem uma forma simplificada, mas dentre eles nós enumeramos a questão das chuvas intensas, das inundações, de ventos e a questão de ondas de calor. E por que esses pilares eles são importantes? Porque assim, essa mudança que nós estamos vivendo, ela tem trazido insegurança, muitas vezes, para a sociedade em relação à mineração, contando todo o histórico que nós temos. Então, quando você tem a questão do tema de chuvas intensas, ele traz sempre uma insegurança para a comunidade, para a sociedade, em relação a esse padrão que nós temos de distorções de chuva. Então, a gente está tendo uma distorção muito grande em relação a esse período chuvoso. Uma hora chove muito, e chove num momento muito concentrado, e isso a gente tem buscado se preparar, estar cada vez mais à frente em relação a esse tema. E a questão também de prever a questão de colapso de estruturas. É uma coisa que nós trabalhamos muito em nossa mina para se antever as questões de desastres. A questão de inundações, para a questão de deslizamentos, você tem às vezes deslizamento de estruturas, em cava, pilhas, ou em regiões onde estão as suas estruturas civis. A questão de alagamentos, que é um ponto que você tem que trabalhar dentro da mina com o seu plano de drenagem, sistema de escoamento na hidrologia de águas superficiais. E para você evitar essa questão de bloqueios total ou parcial de acessos dentro da sua mineração, para que a gente não tenha esses riscos associados para as pessoas e equipamentos nas nossas estruturas. Ventos é um tema também que nós estamos em processo sempre constante de avaliação. E por que o vento nessas mudanças climáticas ele é um tema importante dentro das nossas estruturas? Porque ele pode causar avaria nas estruturas. E muitas vezes a gente pode ter algum tornado, igual o Joaquim falou que a gente não tem, mas assim a gente tenta se antever, porque a gente está no processo dessa mudança e a gente não sabe qual o comportamento às vezes do clima. E para isso a gente tenta trabalhar essa questão de evitar destelhamento, quebra de estruturas e principalmente o aumento de particulados emitidos. É um ponto que nós trabalhamos muito. A gente está dentro de um contexto minerário muito próximo de Belo Horizonte, com comunidades circunvizinhas muito próximas. Então, isso a gente trabalha muito para que a gente não tenha esse tipo de problemas dentro desses temas, como é o vento em relação às mudanças. Dentro do tema ondas de calor, a gente tem essa questão do tema de ausência de chuvas, que é o que a gente está vivendo agora em Minas Gerais, há tanto tempo sem chover. E com isso a gente tem esses aumentos de temperaturas, incêndios florestais. Nós estamos vendo como é que o nosso estado aqui tem vivido nos últimos dias, no último mês, em relação a esses incêndios. A gente tem passado por muitos problemas, então a gente trabalha muito precavendo essas questões de medidas
para que a gente, dentro desses pilares, a gente tenha esses fatores de riscos minimizados ao máximo possível, para que não tenhamos problemas. Com esses fatores determinados, a gente entra no processo de adaptação a essas mudanças. Esse processo ele está aqui de uma forma simplificada, mas nesse processo o que ele traz para a gente? É um mapeamento das suas principais estruturas e dentro desse mapeamento você começar a definir um plano de ação de como você vai se preparar para essas mudanças constantemente. E para isso você prioriza os riscos, é o principal ponto. É você sentar, trazer especialistas, empresas competentes para lhe fazer essa assessoria a esses temas. E nessa priorização de risco, você selecionar os locais que têm os maiores riscos. Não adianta nós queremos realmente resolver todos os problemas de uma única vez. É selecionar. E depois que selecionar, colocar foco nos perigos mais impactantes desses riscos selecionados. Uma vez que façamos isso, você tem lá, no caso da gente, a gente definiu quais são os maiores riscos. Cava, pilha, barragem, estruturas civis. E para isso a gente tem um ateno que chama-se linha de tempo. Porque a mudança ela está acontecendo, a gente não sabe como é que vai vir o próximo comportamento chuvoso, como é que vai o comportamento do período seco. E para isso é importante criar plano de ação. Esse plano de ação ele tem que ter uma reavaliação, realizar avaliação de risco, para que esses riscos possam estar bem mapeados, mensurados, para que você possa fazer um plano de ação com ações eficazes. E essas ações eficazes elas tenham metas definidas, mensuráveis. Não adianta, muitas vezes, a gente definir metas e colocar dentro do nosso plano de ação metas que a gente não vai conseguir fazer, muitas vezes no curtíssimo prazo ou no médio prazo, porque muitas vezes é necessário investimento, e esse investimento tem que ser planejado, e para isso é importante que nós façamos esse trabalho de fazer o plano de ação e buscar implementar as soluções. E as soluções passam pela viabilidade técnica, que é o principal ponto, e a viabilidade financeira dessas ações. Claro, uma vez que você faz isso, você tem que estar alinhado com objetivos do seu negócio. Tem que estar alinhado com qual o seu negócio. E o tema que é mais importante, uma vez que você implementou essas ações que definiu, que venha recorrentemente a reavaliando, você treinar as equipes, que nós treinamos as equipes, nos novos protocolos. A mudança está acontecendo constantemente. Então, é necessário que a gente esteja com equipes atualizando, trazendo para congresso, buscando o que tem de benchmark no mercado. Isso que o Paniagua trouxe, o que tem de benchmark no mundo. A equipe da NIM faz isso muito bem, da superintendência dele. Então, é importante que estamos buscando no mundo, no entorno, o que tem de novo, o que tem que vai melhorar o nosso processo. E uma vez que feito isso, é importante o momento de monitorar, conduzir avaliações regulares. Isso é um ponto que é determinante. Tem que estar no seu plano de priorização de risco, é fazer avaliação regulares. Ajustar as estratégias, se for necessário. Tem hora que é necessário a gente reajustar a estratégia, de reavaliar, que muitas vezes a gente não definiu a melhor estratégia. E um ponto que é importante, que nós, na Valorex, fazemos muito, é a questão de definir CAPEX e OPEX recorrentes. Isso é um tema que eu vou falar o seguinte, e sabendo que toda essa linha de tempo, desse processo que você definiu dentro da sua plano diretor, você tenha um limite de quando que você precisa implementar, quais as ações são mais importantes. E aí, para esse processo, eu trouxe algumas que são para a prevenção das nossas estruturas, e nesse ponto eu trago a questão das estruturas de cava e pilha, onde nós, já é recorrente essa questão do CAPEX, ou Sustain CAPEX, e OPEX é recorrente para drenagens, é uma prática que nós temos, vou falar aqui desses cases. A questão de hidrossemeaduras para prevenção de ravinamento nas pilhas, principalmente, dos taludes, e a questão da emissão de particulados. A questão de hoje, que é uma coisa que a gente está muito, até desse evento que o Paniagua citou anteriormente do Dick Lisa, é a questão do empilhamento de rejeito e estéreo estruturado, você buscar mudar o modelo de trabalho para empilhamento de rejeito estéreo, e além do mais é fazer a questão do monitoramento por instrumento. Então é importante que nós, como mineradores, tenhamos ações que evitem ser pego de surpresa quando tiver esses comportamentos climáticos que a gente não está tendo controle dessa regularidade de chuvas, ventos e calor e etc. E para isso a gente tem como projetos importantes que nós fazemos tanto na cava, aqui está 2 exemplos de cava e pilha, que são um sistema de drenagens de águas superficiais, que nós implementamos, que é esse sistema de drenagem por descida de tubo. Esses são tubos de PVC, tipo ocre, de 200 milímetros. Nós temos no período que antecede ao período chuvoso, nós fazemos o planejamento de como é que vai ser o plano do período chuvoso, buscamos esse CAPEX e o OPEX recorrente para a gente
trazer essas ações, implementar para que a gente não tenhamos problemas nas chuvas. Então, para isso, a gente faz essa instalação desses tubos para que a gente tenha antecipação da água de uma forma mais ordenada nos taludes para não causar erosões. Então, a gente tem a questão na figura 1, 2, 3 e 4 da cava. É uma metodologia que nós já implantamos há muitos anos na Valorec e cada vez mais estamos intensificando, diminuindo essa questão da malha de descida d'água, porque a gente vê que está chovendo cada vez mais. E questão na pilha também, que foi um evento que nós tivemos, a gente melhorou muito essa questão de drenagem de água superficial na pilha. Adequamos o nosso sistema de drenagem de água de pilha para uma TR de 500 anos. Então, a gente hoje faz todo esse trabalho de fazer o planejamento, definir o que é as ações que a gente vai implementar e começar a fazer o período que antecede, construir todos os canais periféricos na pilha para garantir esse ordenamento principalmente da água, que é um dos grandes problemas de pilha. Então, a gente usa essas estruturas de pré-moldados para que a gente ganhe muita agilidade na construção desses canais para direcionamento da água. Ok, Paulo. Aqui está no exemplo, na cava que tem as setinhas, na parte superior a gente tem muita questão do CAPEX, que é uma recorrente que a gente tem, são os tubos que a gente faz instalação dentro da cava, e no DA, que é a descida d'água, a gente tem a questão das manutenções. Um exemplo aqui na pilha de estéreo, a questão do canal de berma, que a gente faz para direcionamento na água de berma e depois até conduzir até as descidas d'água. Na barragem, a gente tem essa questão também do CAPEX recorrente, a gente mantém isso como uma boa prática nossa, sempre pedir o CAPEX recorrente e o OPEX anualmente, fazer esse monitoramento 24 horas e 7 dias por semana das estruturas, fazer a manutenção regular, treinar as equipes, como eu falei anteriormente, novos protocolos, e preparar aquilo que já veio da legislação, a questão dos extravasores, preparado para chuvas intensas. Essas mudanças veio justamente provocar isso, então temos que estar preparados, temos que estar à frente do que vai acontecer. E avaliar a questão dos resultados. Aí a gente aqui tem um exemplo do que nós fizemos, preparar a questão de um dique. A gente tem 2 diques de contenção de sedimento, um chamado dique Lisa, outro chamado Santa Bárbara, onde nós preparamos para essas chuvas intensas. Então, a gente implementou, rever a resolução 95, fizemos e fazemos isso para cavas. E o que nós, mineradores, não podemos só esperar pelo órgão, por uma lei. Não, vamos antecipar, vamos procurar prever essas mudanças, esse comportamento climático. Aqui tem a questão também das estruturas civis, que é uma boa prática que nós fazemos muito. A gente tem umas estruturas que ela está muito hoje, das principais estruturas, ela está concentrada entre a cava, que está em operação, e a pilha, que está em formação. Então, para isso fazemos manutenção manutenção e vistorias regulares. Então, isso são umas boas práticas, e um ponto fundamental é não subestimar as mudanças climáticas em relação às mudanças que a gente tem e suas consequências. Era isso que tem para trazer, o tempo está correndo, agradeço a todos, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu intervi porque ela deu 10 minutos, mas ainda tem o Sérgio que vai falar 15 minutos. Nós estamos a 10 para 5, quer dizer, falta 10 minutos para o término da sessão. Então, o Sérgio vai falar, eu vou resumir a apresentação para ele. O Sérgio Pinheiro de Freitas é o diretor-presidente da UOLMA Engenharia, mestre em recursos hídricos por mais de 20 anos de atuação no mercado de mineração. Sérgio, por favor. Apresenta. Obrigado, doutor Joaquim. Vou tentar ficar dentro dos 10 minutos finais aqui para a gente não atrasar nosso painel, mas... o que eu vim fazer aqui foi muito mais uma provocação, doutor Joaquim. Eu estou muito de acordo com isso. A gente precisa de hoje ter critérios de projeto, né? Mas estamos ainda um pouco com uma certa dificuldade, falta de informação para a gente poder ter um pouco sobre isso, né? Então, trazendo aqui o que é basicamente a mudanças climáticas, né? Aumento dos gases de efeito estufa, né? O aquecimento global. Todo esse arcabouço que a gente fala de mudanças climáticas, temperatura, vento, vem aí do aumento da temperatura ao longo do tempo, né? Então, a temperatura, ela varia de maneira natural, por causa aí dos ciclos solares e geológicos, né? Mas, segundo aí as análises do IPCC, as atividades humanas estão afetando esse desequilíbrio, o que tem aí culminado aí em aumento das variáveis, né? O projeto do CEMIP, que é um projeto que monitora as várias
variáveis aí ao longo do tempo, né? Eles monitoram hoje temperatura e precipitação, velocidade do vento, concentrações de gelo marinho, espessuras de gelo aí nas geleiras e altura de neve, né? Para a mineração aqui, o que tem maior importância aí é a temperatura e a precipitação, e numa menor escala aí a velocidade do vento, porque todas essas variáveis aí, quando mudam, afetam diretamente aí alguma parte das estruturas de mineração, né? Então aqui em termos de temperatura, aí eu vou já fazer uma provocação, né? Isso é uma tendência aí calculada pelo CEMIP. Nós temos ali no gráfico mostrando desde de 1900 até 2100, né? Então a gente vê que de 1900 aí até aproximadamente 1970, 1980, a temperatura média ela vem uma constante, com uma leve alta, e daí para frente vem tendências que são calculadas aí pelo CEMIP, do aumento aí dos gases do efeito estufa, né? Por que tem várias tendências? Porque podem haver acordos aí, igual na COP30, alguma coisa assim, com a redução dessa emissão dos gases. Então, temos diversos cenários, diversas tendências que podem levar a isso. O gráfico vai até 2100, o estudo do CEMIP vai até 2100, com variações significativas entre eles, né? Então, ali estão 6 tendências, né, que são apresentadas no relatório do AR6 aí do IPCC. E aí já vem a primeira provocação, né? Qual cenário seguir, né? Iremos adotar isso até 2100, que é o que temos de estudo hoje, como um cenário futuro, ou vamos pegar, por exemplo, no caso da mineração, a vida útil da mina aí, ou outro cenário qualquer. Então, é já uma provocação que a gente vai fazer aí para poder saber em relação a isso, né? Aqui, em relação à mudança da temperatura, no gráfico aí do lado esquerdo, em virtude daquelas tendências ali, a expectativa do IPCC é que a temperatura aumente entre 1,5 grau e até 4 graus. Então, do gráfico do lado esquerdo ali, é a parte da temperatura. E os outros 3 gráficos, eles são gráficos da precipitação total anual, o máximo de precipitação de 5 dias consecutivos e também o máximo de precipitação, o máximo de dias consecutivos de cheia. O Dr. Joaquim já colocou isso no início, né? Então, eu trouxe aqui o gráfico da América do Sul. Vocês podem ver aí que varia significativamente de acordo aí com a localização do empreendimento. Então, não é uma coisa tão simples e corriqueira que vai se fazer aí a aplicação de uma determinada fórmula e se aplicar isso para todos os locais. Então, tem que ter um cuidado aí muito rígido na aplicação desses fatores, né? Então, a gente pode ver que os impactos variam aí significativamente, né? Eu trouxe aqui só um exemplo de avaliação, peguei 2 daqueles cenários, né? No gráfico da esquerda aí, os 2 aí são tendências distintas, né? Isso aí seria um incremento da precipitação em virtude da parcela aí de mudanças climáticas. Então, os pontinhos ali do box plot ali, eles consideram quais são os modelos que foram aplicados aí, no caso, para precipitação, né, para incrementos de precipitação devido às mudanças climáticas, e pelas tendências ali, pelo gráfico, a gente vê que pode ter diferenças significativas. No gráfico da direita, a gente mostra aí incertezas, né? Nesse caso específico aqui, a curva inferior, né, em virtude do período de retorno, mostram dados observados numa estação. A curva azul aí no gráfico, ela mostra a mediana de um dos cenários ali de precipitação, e a gente vê aí colorido no gráfico os percentis de 25%, 50% e 75%. Então a gente pode enxergar por esse gráfico aí que pode haver diferenças significativas, né, dependendo de acordo com o cenário que será utilizado e de acordo com a estação base que está sendo utilizado, tá? Então, trazendo isso aqui para a mineração, né, em termos de impacto, o que seria? Tempestades mais severas, né? Então, possibilidades de inundações, do qual as mineradoras têm que tomar um certo cuidado com rodovias, ferrovias, etc., até para o escoamento do produto, né? Deslizamento de taludes, né, devido ao aumento da umidade. A gente viu em algumas regiões aí, pode ter dias consecutivos aí de chuva, então isso pode aumentar a umidade. Um mau funcionamento aí das estruturas hidráulicas, né? O Paniago colocou principalmente canalizações, vertedores de barragem e afins. Então, isso tudo mostra que a gente precisa da necessidade de incorporar
isso nos projetos para poder abarcar aí essa diferença, essa parcela adicional aí das mudanças climáticas, né? Por outro lado, a gente sabe que a água na mineração ela pode ter em abundância e trazer alguns problemas, e por outro lado também na falta dela, né? Então, se tivermos aumento de períodos de seca aí, devido à desertificação aí, por causa dessas mudanças climáticas, a redução da disponibilidade hídrica nos cursos d'água, isso pode ser um grande problema. A gente sabe que grandes mineradoras, muitas mineradoras, elas utilizam água aí como parte do processo de insumo, né? O aumento da taxa de evaporação nos reservatórios, então isso aumenta aí uma perda ainda maior da recuperação da água de processo, e aí uma necessidade ainda maior de buscar água nos cursos d'água. E aí, quando a gente pega a de cima, reduz de um lado e a gente precisa de mais, isso pode ter um problema aí de escassez hídrica. Aumento da emissão de particulados, né? As pilhas, os acessos que ainda não estão na sua vegetação final, isso pode trazer aí problemas para as mineradoras em relação à comunidade e à perda da vegetação. Então, isso nos leva a crer que precisamos de ter uma necessidade de gerenciamento mais assertivo, né? O Paulo mostrou ali, a Valorec já tem feito esse papel aí. E aí, finalizando aqui, né, os grandes desafios que a gente tem hoje, né? Garantir o atendimento à legislação frente às incertezas, né? Existe as incertezas hoje, existe o GISTM com um guia aí para poder, que já coloca isso, mas a gente ainda tem uma grande dificuldade, né? Definir cenários de mudanças climáticas a serem utilizados nos próximos anos. E qual o horizonte? Como fazer isso? Vai vir via legislação? As empresas vão partir disso individualmente? Avaliar qual modelo se aplica à melhor localidade. O que temos hoje na América do Sul, não temos nenhum modelo para isso. Todos os modelos existentes hoje são América do Norte, Europa, a Ásia e a Oceania. Então, a gente ainda tem essa escassez de informação. Quando devemos incorporar essas mudanças climáticas nas chuvas de projeto aí? Entendemos que tem que ser de imediato, né? Mas em virtude dessas incertezas, como fazer isso para que a gente não fique cada mineração atirando para todo lado? Precisamos aí, doutor Joaquim, definir um escopo técnico mínimo dos estudos de mudança climática, né? O que a gente espera responder com isso, né? E teremos possibilidade de normatizar essas metodologias. Então, eu trago isso aqui muito mais como uma provocação. O pessoal da agência já mostrou muito bem. Acho que ainda temos um caminho muito grande a seguir aí. E aí, ficar dentro do tempo aí, eu vou encerrar minha participação. Obrigado. Eu agradeço muito ao Sérgio pela concisão com que ele apresentou a fala dele. Acho que pelo tempo escasso que tivemos para um tema tão vasto, tão difícil, foi um excelente desempenho dos painelistas aqui. E acho que esse é um assunto que o IBRAM pode contribuir abrindo uma linha de investigação de grupos de trabalho para isso, que vai ter uma repercussão muito grande em custos da mineração. Os critérios de projeto, quando são muito conservadores, eles são mais seguros, mas também são muito caros. Nós temos que saber dosar isso. Existe no mundo um grande número de grupos de trabalho estudando mudança climática. O ICODE, que é a principal instituição no mundo, que tem mais de 100 países filiados, tem várias comissões que estão trabalhando nisso. A conclusão principal é que o tema é extremamente complexo para fazer previsões, e critério de projeto é, antes de tudo, uma previsão do que vai acontecer para você tomar providências para precaver contra problemas nos seus projetos. É um fato claro que critérios de projeto hoje eles são incertos em relação à mudança climática. Nós temos que estar muito atento às incertezas do clima. Nós temos o que nós conhecemos e aquilo que nós não conhecemos. Nós temos que procurar dispositivos para serem efetivos se houver uma surpresa quanto às precipitações e quanto às vazões. Eu agradeço muito aos painelistas que fizeram uma excelente apresentação. Infelizmente não sobrou tempo para perguntas. Felizmente não chegou nenhuma pergunta. Então eu acho que eu não vou perguntar a ninguém se tem questões a apresentar, porque o tempo acabou.